O julgamento que pode transformar Bolsonaro e os principais aliados dele em réus pela tentativa de golpe começa nesta terça-feira. Mas como vai ser o passo a passo de tudo lá no STF? Quem julga, quem é julgado e por quê? E quais são as expectativas em torno do caso? A primeira turma do STF, que é a que tem os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, agendou 3 sessões a partir dessa terça-feira para decidir se aceita ou não a denúncia contra Bolsonaro e outros 7 acusados pela tentativa de golpe de Estado. Você lembra que quando saiu a denúncia da PGR, eles dividiram os 33 denunciados em grupos para facilitar a análise? O STF também está seguindo essa ordem e vai começar os julgamentos pelo núcleo crucial da organização, que foi como eles chamaram o primeiro e mais importante grupo da trama golpista. Além de Bolsonaro, estão nele o ex-diretor da BIM, Alexandre Ramagem, o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, os ex-ministros Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto e o ex-ajudante de ordens da presidência, Mauro Cid. Os 8 são acusados de terem cometido 5 crimes: golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. O julgamento dessa terça-feira começa às 9h30 da manhã e tem 8 etapas. O presidente da primeira turma, o Zanin, começa fazendo a abertura da sessão. Na sequência, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, vai trazer um resumo dos fatos que a gente tem até agora, com as informações da denúncia da PGR e todo o andamento da investigação. Já o procurador Paulo Gonet faz então uma sustentação oral na sequência, um discurso de cerca de 30 minutos, defendendo a denúncia da PGR, defendendo que ela seja aceita. E em seguida é a vez da defesa dos acusados, os advogados do Bolsonaro, do Braga Neto e por aí vai, vão ter 15 minutos cada para essa fala. Antes de começar o voto oficial do mérito da denúncia, do assunto principal, que é tornar eles réus ou não, os ministros vão votar questões preliminares, que são basicamente questões técnicas levantadas pelas defesas, como a suposta parcialidade do Moraes ou a competência do STF de julgar esse caso. Moraes vota, aí na sequência vem Dino, Fux, Carmen Lúcia, Zanin, e aí sim, nessa mesma ordem, eles começam depois uma outra votação se manifestando diretamente sobre o pedido de abertura da ação penal no caso. Se eles chegarem na maioria de 3 ministros aceitando a denúncia, a ação penal é aberta e eles se tornam réus no Supremo Tribunal Federal. O passo a passo de agora é esse. Se eles virarem réus nesse primeiro processo, depois a gente ainda tem a fase de instrução processual, que é quando eles colhem provas e depoimentos de testemunhas e acusados. Depois tem um outro julgamento em que os ministros vão decidir se os envolvidos são considerados culpados ou inocentes. Se eles forem inocentados, o processo é arquivado. Se forem condenados, eles vão ter as penas fixadas individualmente, a depender da participação de cada um. Mas nesse meio tempo, eles vão ter também o direito de recorrer da decisão, o que pode prolongar ainda mais o andamento. O Procurador-Geral da República tem dito que o julgamento vai ser bem imprevisível, uma vez que o conjunto do processo é bem complexo e os acusados contrataram advogados muito bons, em especial o próprio Bolsonaro e o general Braga Neto. Todos estão negando as acusações e querem, é claro, o arquivamento da denúncia, só que até lá ainda tem chão. No All News a gente ouviu uma série de juristas sobre o que esperar dessa primeira fase do julgamento e para eles não há dúvidas de que Bolsonaro e o núcleo crucial da trama golpista vão virar réus. E com a segurança com que a denúncia foi posta, é absolutamente previsível que o Supremo, à unanimidade, receberá a denúncia. E talvez ele quisesse dizer que o julgamento, que é uma coisa posterior ao recebimento da denúncia, tem alguns toques de imprevisibilidade, etc. Isso sim, não se discute mais que houve tentativa de golpe. O Supremo disse apenas 480 vezes que houve tentativa de golpe e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Isso o Supremo já disse. O Supremo não vai se desdizer. O que sobra, então? O que sobra é apenas a prova do envolvimento dos personagens denunciados neste momento. O resto é causa finita. Não se... As sessões vão ser transmitidas ao vivo pelo canal do STF no YouTube e aqui no UOL também. Nessa terça-feira, o UOL News começa às 9 da manhã e vai até 7 da noite para te trazer todos os destaques dessa cobertura tão importante. Não perca. UOL.